Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Opinião Espírita, onde é feito o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e Valdo Vieira. E a autoria espiritual também é uma parceria de Emmanuel com André Luiz, né? Capítulos intercalados cada um. O capítulo de hoje, né? Estamos no capítulo 51. Fica por conta de André Luiz, né? Capítulo 51, privações do corpo e provações da alma. Olha só, né? E como sempre, em todo o capítulo, André Luiz e Emmanuel, para dar a opinião espírita deles, buscam um conteúdo da codificação. E hoje aqui o conteúdo é do capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. O item 11, que está na parte de instruções dos espíritos, inclusive é o último texto do capítulo, né, Sede Perfeitos, né? É uma mensagem que se intitula Cuidar do Corpo e do Espírito, né? Tem a ver com o título, né, do Opinião Espírita, né? A partir daí, André Luiz vai dar a sua opinião espírita, vai fazer suas reflexões. Mas é interessante que até o tema, né, o título do capítulo, Sede Perfeitos, é uma coisa que já nos causa um certo impacto. Como podemos ser de perfeitos, como o vosso Pai perfeito é. Como é que podemos ser perfeitos igual a Deus, né? Isso aí é uma coisa inconcebível, né? Vamos dizer assim, né? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, acho que aí Jesus está nos chamando à perfeição relativa, né, que todos nós, espíritos, podemos alcançar em nos aperfeiçoando espiritualmente, né? Pelo menos essa interpretação, né, que os espíritos benfeitores nos dá, que Allan Kardec nos dá, né, nesse capítulo, né? Então, aqui nas instruções dos espíritos, o espírito chamado Georges, não sei se estou pronunciando certo, George, né? Deve ser George, que é um espírito protetor, nos fala aqui sobre cuidar do corpo e cuidar do espírito. Ele diz assim, ó, a perfeição moral consiste na maceração do corpo. Olha que interessante, né? Houve uma época, na Idade Média, por exemplo, as pessoas faziam muitos castigos físicos, se infligiam muitos sofrimentos físicos no intuito de purificar a alma, de pagar os ditos pecados. Tinha um cilício, por exemplo, que era um cinto de ferro com espinhos, né, com pontiagudo, amarrado na perna, a pessoa andava com aquilo o dia inteiro, né? E penitências absurdas, ficar de joelho em coisas pontiagudas, milho, por exemplo, ou andar de joelho, não sei quantas coisas, subir escada, diversos tipos de coisa, né? Fustigando, né? Massacrando o corpo para apagar os pecados, né? Para salvar a alma, né? Hoje a gente ainda vê um pouco esse tipo de coisa, né? Principalmente na Semana Santa. As pessoas agora proibiram, inclusive, de pessoas serem crucificadas. Agora não, já tem alguns anos, porque tinha gente que até se pregava em madeiros, né, para imitar a crucificação de Jesus. Imagine, né? Mas tem gente que ainda anda dando açoite nas costas e tudo mais, né? Bom, e aí por isso que faz a pergunta. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa da carne. Quando estamos encarnados, a alma está, de certa forma, cativa da carne, né? Não está presa indefinidamente, nos desprendemos na hora do sono, mas estamos numa espécie de cativeiro, sim. Para que essa prisioneira viva, se divirta, né? Coisa que a gente todo mundo adora se divertir, né? E conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Até para a gente pensar que é livre, né? Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos. O que devem fazer para manter o equilíbrio?
entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes, porque o corpo tem algumas necessidades, o espírito tem outras, né? Como equilibrar as necessidades de um e de outro? É a pergunta, né? Aqui, dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que querem abater o corpo, né? Aqueles realmente que passam até fome, né? Não comem, fazem jejuns assim absurdos, né? E dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Não é nem rebaixar, eles querem que não existe, né? Querem pulverizar, né? Duas violências, olha só. Tanto um extremo quanto o outro são duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes. Ainda tem os indiferentes, que não liga para uma coisa nem para outra, né? Que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia, né? Aquela coisa fraca, tanto no amor quanto na vivência material. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte, né? Em nenhuma das duas partes. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, que lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, nós nos relacionamos incessantemente quando estamos encarnados, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, né? O fato da gente ver que o espírito é superior, mesmo sabendo que o corpo é perecível, que vai morrer, não quer dizer que a gente não vá ser negligente com a nossa saúde. Mesmo porque, se formos negligentes com a nossa saúde, com o nosso corpo, com nossa, vamos dizer assim, eu esqueci até o nome agora, né? Mas se a gente for negligente, a gente pode estar cometendo um suicídio indireto. E aí desencarnarmos antes do previsto e deixarmos de cumprir tarefas que viemos cumprir na encarnação. Então é importante cuidar, sim, da saúde do corpo, né? Cuidar, sim, do corpo é importante. Não é render culto ao corpo, como muitos fazem, né? Achar que o corpo é o mais importante que o espírito. Há uma larga diferença, né? Então, é preciso cuidar também do corpo, instrumento da alma, que o corpo é um instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus, né? Porque também massacrar o corpo, não cuidar do corpo e também massacrá-lo conscientemente, também é desrespeitar a lei de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa, né? O cavalo ainda é um ser vivo, né? Mas um carro, por exemplo, o carro não é o culpado quando atropela alguém, é quem está guiando, é o motorista, né? Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Então, você machuca o corpo, mas se isso não te faz uma pessoa melhor, menos egoísta, menos orgulhoso, se não te faz mais caridoso, não adianta nada, né? Não. A perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, um espírito protetor, em Paris, em 1863. Então, a gente realmente combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção, a nossa violência, isso, dobrar o espírito, né? E fazer frutificar nele as virtudes, né? Se isso, por consequência, causar danos físicos, é só uma consequência, não é a intenção causar esse dano, né? Isso até pode causar, mas às vezes a gente, nas batalhas espirituais, a gente acaba danificando o corpo, mas aí é natural, aí faz parte da luta. Você não está conscientemente, de propósito, causando mal ao seu corpo por desprezo pelo corpo, né? Então, pela nossa integridade física. Essa é a expressão que eu tinha esquecido uns minutos atrás. A nossa integridade física. Então, André Luiz
nesse capítulo vai fazer umas reflexões bem interessantes baseado nesse texto do Evangelho, né? Nesse privações do corpo e provações da alma, quer dizer, do corpo privações, da alma provações, né? O homem, não raro, nas horas difíceis, lança a mão de recursos extremos e, por vezes, ilógicos, quer dizer, que não tem lógica, para diminuir o sofrimento próprio ou alheio, né? Ou das outras pessoas. Qual acontece nas provas desesperadoras, no sentido de suprimir agonias morais ou curar doenças insidiosas. Daí nasce o contrassenso dos ofícios religiosos remunerados, né? Aí nessa agonia, né, contra doenças, agonias, sofrimentos, provas, as provas desesperadoras da nossa vida, que a gente passa dificuldade, né? Os tormentos físicos, as doenças, tudo mais. Daí nasce o contrassenso dos ofícios religiosos remunerados, de que se alastram antigos e piedosos enganos, como sejam, né? Por exemplo, a recitação mecânica de fórmulas cabalísticas. Então, se a gente recite essa oração aqui todo dia, não sei o que, isso vai nos curar ou vai resolver um problema financeiro nosso. Ainda se usam muito dessas formas, oração de São não sei o que, né? Não vou citar nomes para não ferir aqui as crenças alheias. Oração poderosa de São não sei o que, recito todo dia de manhã, tal hora que tudo vai se resolver, como mágica. Apesar de não usar essa palavra, mas é basicamente isso que o texto, né? O texto está dizendo, né? Os sacrifícios inúteis visando prioridades e concessões, né? Muitas, né? Sacrifícios desde a época ali do templo de Jerusalém, que se fazem sacrifício de animais, por exemplo, né? Como que para agradar a Deus, né? Só as religiões de segmento africano que fazem sacrifícios de animais, não, né? Na Grécia Antiga se fazia, na religião judaica, né? Então nós temos essa questão ainda, né, do sacrifício, né, como se isso fosse realmente. Muitos faziam antigamente para apaziguar os deuses, hoje fazem para receber benefícios, né, ou resolver problemas, seja doenças, seja problemas financeiros, tudo isso aí, vamos resumir aí, né? Problemas afetivos, problemas amorosos. Traga o seu amor de volta em tantos dias. Olha só, você vê muito disso colado nos postes aí pela cidade, né? Pelo menos eu vejo, né? Mas vamos lá. As promessas esdrúxulas. Ah, quanta gente, né? Para alcançar uma graça fazem promessas assim absurdas, né? Que vai subir uma escadaria de 300 degraus de joelhos para lascar o joelho todo, né? Ah, tá desrespeitando a fé dos outros. De forma nenhuma. Fé para mim é uma coisa sagrada, mas será que, pelo que nós aprendemos, será que realmente essa maceração do corpo é uma coisa agradável a Deus? O sofrimento que você impõe conscientemente a si mesmo, ou até outra pessoa, ou as outras pessoas, é uma coisa agradável a Deus? Só isso, não é um desrespeito, é uma reflexão, né? Os votos inoportunos, né, que tem a ver também com as promessas desses dois, são parecidos, né? As penitências estranhas, quer dizer, uma coisa está ligada a outra. A penitência estranha está ligada às promessas esdrúxulas, aos votos inoportunos, né? Como chicotear as costas, por exemplo, né? Essa coisa toda. Ou no mais rezar 300 Ave Maria, 300 Pai Nosso, né? Que é uma coisa assim, que a repetição das preces não é algo que faça efeito, mas pelo menos não está se machucando, né? Pelo menos não está se machucando aí. O uso de amuletos. Tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala, né? Da eficácia do uso de amuletos e talismãs. Quer dizer, é uma eficácia. Ah, mas quando eu uso o amuleto, eu me sinto mais confiante. Porque você criou uma ligação psicológica com essa questão.
Por exemplo, para a gente realmente orar, alcançar realmente o estado de prece, de oração, precisa de uma vela acesa? Não. Né? Eu conheço espíritas que acendem vela. Por quê? Não, a pessoa fala, eu sei que não faz efeito nenhum para a prece, mas é uma forma de eu me concentrar. Se eu não ver a chama da vela, eu não consigo aquietar minha cabeça e me concentrar para orar. Tudo bem, não tem nada de errado não, né? Mas porque se criou uma dependência psicológica daquilo, né? Criou uma dependência psicológica. Mas eu falei, tudo bem, vá usando a sua vela, mas perceba que com o tempo você vai ver que não precisa mais disso, né? Mas cada um tem o seu tempo, né? Então, o uso de talismãs, essa coisa toda, eu até outro dia eu usava um escapulário que minha mãe me deu, só não estou usando agora mais porque quebrou, mas acredito que eu boto aqui e uma medalhinha atrás, né, Nossa Senhora e outra do Cristo, vai me proteger, né, fechar o meu corpo, como dizem. Óbvio que não, uso porque é bonito, foi um presente de mãe, minha mãe é católica, não tem nada demais, né? O culto improdutivo do remorso sem qualquer esforço de corrigenda na restauração do caminho errado. Porque assim, se arrepender, gente, é divino, mas ficar enterrado no remorso é improdutivo. Por mais difícil que seja. Não adianta. O fato da gente ficar se macerando, né, enterrado no remorso, entrando em quadros depressivos que às vezes se tornam irreversíveis, é uma coisa improdutiva. Não vai resolver o mal que a gente fez e vai criar outro mal. Então, na verdade, como André Luiz diz aqui, melhor o esforço na corrigenda, na restauração, né, do caminho errado, né? Começar a fazer. Tudo bem, se arrependeu, teve aquele peso, aquela tristeza. Agora, o que é que eu faço para corrigir? Né? O que é que eu posso fazer? A gente só corrige as coisas primeiro nos corrigindo a nós mesmos. Né? Corrigiu em nós aquilo que fez a gente fazer aquela coisa errada, aquele mal. Então, se corrigir é o primeiro passo, corrigir a si mesmo. Contudo, ao espírita cristão compete despojar-se de semelhantes conceitos acerca do Criador e da criação, cristalizados na mente humana através de numerosas reencarnações. Foi o que eu disse, né? Nós, espíritos, que já temos as luzes da espiritualidade racional, não podemos estar mais apegados a esse tipo de coisas aqui que foram descritas. Para nós, não existe mais a crença cega, né? A fé cega, não. A gente acredita porque a gente conhece, a gente sabe que a gente está acreditando. É como eu sempre digo, o espiritismo não é uma crença, não é uma religião, não. O espiritismo é um conhecimento. Eu não acredito no espiritismo. Eu conheço o espiritismo. Posso até cometer muitos erros por conta das minhas fraquezas humanas, mas tenho consciência que são erros e que eu vou ter que arcar com as consequências, né, posteriormente. Em razão disso, não mais nos acomodamos à ideia do milagre como sendo prerrogativa em favor de alguém sem merecimento qualquer. Então, as coisas que acontecem, tanto de boa quanto de ruim, é o nosso merecimento, né, dos nossos compromissos espirituais. Né? Milagre é uma derrogação das leis da natureza. Né? Então, milagre já não existe mais. Até as coisas que acontecem, que nós chamamos de milagre, são simplesmente coisas naturais que desconhecíamos, né? Que ainda não sabemos qual é o mecanismo. De igual modo, urge compreender os mecanismos das leis divinas, dispensando-se ante os lances atormentados da existência terrestre toda atitude ilusória e espetacular. Então, vamos esquecer as coisas, vamos esquecer as ilusões e os espetáculos enganosos, né? E compreender melhor as leis divinas. Omissão não resolve. A gente se omitir, gente, se isolar, não resolve. Em matéria de comportamento moral, a renovação da vida, a abstenção no serviço do bem de todos, né, é deserção. Né? Quando a gente se abstém de prestar serviço ao bem comum, é deserção vestida de alegações simplesmente acomodatícias, ou podemos botar uma palavra mais moderna, comodistas, dentro da qual o crente não apenas foge das responsabilidades que lhe cabem, como também ainda exige presunçosamente que Deus
se transforme em escravo de suas extravagâncias. Olha que maravilha. Foge-se das responsabilidades e ainda quer que Deus seja escravo. Né? Eu quero assim, eu quero aquilo, né? E Deus vai me dar. Né? Deus vai me conceder. Deus é a fonte de tudo, né? Mas não é escravo das nossas extravagâncias, das nossas vontades. A lei de Deus não se dobra, né, às nossas exigências sem sentido. Né? Situa-nos a doutrina espírita diante de nós mesmos, nós que abraçamos a doutrina espírita. Estamos espiritualmente hoje onde nos colocamos ontem. Estamos hoje vivendo as consequências do que a gente fez ontem. Então, estamos aqui hoje, ontem nos colocamos aqui, nessa situação que estamos vivendo. Respiraremos amanhã no lugar para onde nos dirigimos. Olha o futuro. Para onde estamos indo? Vamos cada um de nós nos perguntar. Para onde estamos indo? Né? Hein? Podia terminar o vídeo aqui mesmo, né? Nossa, mas tem mais coisa ainda. Usemos a oração para compreender as nossas necessidades, solucionando-os à luz do trabalho, sem o propósito de laquear os poderes divinos. Então, oremos sim, mas também trabalhemos. A lei é equânime, justa e insubornável. A lei é equânime, é equilibrada, é justa e insubornável. Ninguém vai subornar a Deus como se suborna juízes corruptos no mundo, né? Esse é, não vou dizer todo, mas alguns realmente, né? A gente, quando pode, quando tem condição, a gente quer subornar, né? Mas a lei de Deus não tem jeito, gente. Não tem jeito. A criatura, gota igual às demais no oceano imenso da humanidade universal, não é cliente de privilégios. Então, nós não temos privilégios uns mais do que os outros, né? Perante as leis divinas. Eis porque, ao invés de procurar espontaneamente penitências improdutivas para nós, é imperioso buscar voluntariamente o auxílio eficiente aos semelhantes. Então, essas penitências que não servem para nada, só que machucam o corpo, sem melhorar o espírito, melhor deixarmos de lado e buscar o auxílio aos semelhantes, buscar a caridade, a beneficência, dentro daquilo que a gente pode fazer, né? Das coisas que está ao nosso alcance fazer. Espiritismo é sublime manancial de energia espiritual. Olha só. Aurindo força, acatemos sem revolta aquilo que a vida nos oferece, trazendo paz na consciência e entendimento no coração. O mundo atual prescinde de quantos se transformam em ascetas e eremitas de qualquer condição. Quer dizer, o mundo não está precisando de ascetas e eremitas. Precisa de pessoas ativas, né? Até a penologia moderna procura imprimir utilidade às horas do presidiário, valorizando-lhes a reeducação em colônias, a busca da regeneração moral e social, que eu acho importante que se tenha trabalho, né, nas penitenciárias. Muitas vezes a penitenciária é ali um depósito de malfeitores que ficam lá aprendendo a fazer mais crimes quando forem soltos. Não, eu acho que eu sou a favor da condenação a trabalhos forçados. Eu acho que isso é interessante porque dá uma ocupação, né? Faz eles produzirem para a sociedade, já que eles lesaram, agora eles vão restituir, eles vão produzir, e ainda sobra um trocadinho para eles quando eles saírem, cumprirem sua pena, para recomeçar a vida e não ter a desculpa que não tinham nada, por isso que voltaram ao crime, né? Só acho, né? Não sou advogado, mas só acho, na minha visão, né, estreita. Eu acho que é até um castigo muito melhor que pena de morte, porque a morte vai libertar eles para o plano espiritual e eles vão continuar lá do mesmo jeito que são, né? Então, bota para o trabalho, né? Engraçado, para as pessoas conscientes, o trabalho é uma benção, mas para quem não gosta de trabalho, para quem gosta do crime, né? O trabalho acaba por se tornar uma punição, né? Então, bota eles para trabalhar, uma ótima punição para quem não gosta do trabalho. E com o tempo, havendo a conscientização, eles vão ver que aquilo ali, na verdade, é uma bênção. E aí vão ter o trabalho como o caminho melhor do que o crime, melhor do que pegar no que é dos outros, né? Como se diz, né? Ou fazer tantas outras coisas erradas.
Bom, bom. E a própria psiquiatria, né, o tratamento psiquiátrico, presentemente institui a laboterapia para que os enfermos da alma, se recuperem pela atividade edificante. Então não adianta só ficar dando remédio, né, nos tratamentos psiquiátricos. É importante dar uma atividade laboral, a terapia ocupacional, uma atividade laboral, né, um serviço, um trabalho, seja de arte, seja um trabalho braçal, seja um trabalho intelectual. Isso também é terapêutico na psiquiatria, além do tratamento médico, né? Então, também o trabalho está presente até no tratamento médico dentro da psiquiatria. Para o espírita, portanto, a vida e o universo surgem ajustados à lógica e esclarecidos na verdade. Né? Para nós espíritas, ou pelo menos deveria ser assim, né? Que a vida e o universo surgem ajustados a lógicas e esclarecidos na verdade. Apelemos para os recursos da prece, a fim de que sejamos sustentados em nossos deveres. Então, a prece nos sustenta para que a gente siga firme nos nossos deveres. Reconhecendo, porém, que Deus não é vendedor de graças, olha o que falou no outro parágrafo, ou doador de obséquios, né, de favores ilícitos, do qual não temos merecimento, né, em regime de exceção, e sim o Criador incriado, perfeito em todos os seus atributos, né, perfeito em todos os seus atributos, da justiça e de amor. E assim terminamos esse texto. Muito, 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 muito bom, né? Como se os outros não fossem bons também, né? Mas isso aqui realmente nos trouxe reflexões bem assim pertinentes, né? Então, quem gostou aí, curte, compartilha. Quem chegou agora, se inscreve no canal. Ok, gente? Então, a todos aí, um forte abraço e fiquem com Deus.